Nós estamos meditando nos Atos dos Apóstolos, começando agora o capítulo 5. Você se lembre, os Atos escritos por São Lucas dão conta dos inícios da igreja. E o que São Lucas quer mostrar? Quer mostrar que a igreja nasceu, desenvolveu-se, cresceu, dirigida por Cristo na força do seu Espírito Santo. Já chamaram os Atos dos Apóstolos até de Evangelho do Espírito Santo, porque mostra o Espírito Santo dirigindo a igreja. Compreendam, é Cristo quem dirige a igreja. Dirige-a na força, na potência do seu Espírito Santo. O Espírito que é dado nos sacramentos. Para isso servem os sacramentos. Cada um dá o Espírito Santo com um efeito diferente. Mas esses vários efeitos são para um objetivo só: configurar cada um de nós e configurar a igreja toda a Cristo Jesus. Através do Espírito, ou melhor, no Espírito, Cristo edifica, Cristo dirige, Cristo dá harmonia, Cristo guia a sua igreja. Então São Lucas quer mostrar isso. Os problemas presentes no começo da igreja, onde tem gente que tem problema, os desafios e o Espírito de Cristo presente. Como nosso Senhor disse, eu estarei convosco todos os dias. Veja, nosso Senhor prometeu, e é verdade. Por isso, por exemplo, por que é que nós católicos temos a certeza de que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo? Por que é que nós católicos temos a certeza que, apesar das nossas fraquezas humanas, a Igreja é santa e Cristo nunca a abandonou e a Igreja nunca saiu da verdade do Evangelho? Por causa do Espírito Santo. Porque nós sabemos, nós cremos, nós temos certeza, é promessa de Cristo, que as portas do inferno não prevaleceriam, que o Espírito conduziria a Igreja à verdade plena. Então, isso os Atos dos Apóstolos vão mostrando. Agora estamos para começar o capítulo 5. Olhe lá, veja que coisa mais feia nesse capítulo 5. Vamos ver. Entretanto, certo homem chamado Ananias, de acordo com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Bom, isso é coisa boa, vender a propriedade para colocar o dinheiro da propriedade a serviço da igreja. Parabéns para Ananias e Safira. Vejam, e aqui a gente ter consciência de que a gente ajudar, sustentar materialmente a igreja é obrigação nossa. É obrigação, viu, meus irmãos? Os católicos brasileiros são muito irresponsáveis nisso. Graças a Deus tem melhorado, já tem muitos católicos que assumem o dízimo, né? Mas, em geral, é uma malandragem e a gente fica numa angústia tremenda, às vezes sem meios para evangelizar, pela falta de recursos financeiros e simplesmente, às vezes, pela irresponsabilidade, a falta de compromisso de muitos católicos. Então, veja que Ananias e Safira, de comum acordo, resolveram vender um campo deles para colocar em benefício da igreja. Versículo 2: Mas, com a conivência da esposa, reteve parte do preço. Levando depois uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Aqui qual é a malandragem? Veja, ninguém era obrigado, Ananias e Safira não eram obrigados a vender esse campo e dar para a igreja. Não eram obrigados. Mas eles não resolveram. Certamente disseram aos apóstolos: olha, vamos vender esse campo e vamos dar para as obras da igreja. Tudo certo. Se arrependeram depois e pegaram uma parte, caladinhos, por baixo dos panos. Não já tinham dado? Veja, se fizeram o dom a Deus, não deviam voltar atrás. A gente não deve brincar com as promessas que faz ao Senhor, tá certo? Ninguém é obrigado a dar além daquilo que é estipulado. Ninguém é obrigado a dar ao Senhor. Mas se deu, cumpra. Se prometeu, faça. A Escritura diz: tu cumprirás as promessas que tiveres feito ao Senhor teu Deus. Tu não brincarás com o teu Deus.
É como a questão das promessas. É lícito fazer promessa? São os votos. Por exemplo, São Paulo mesmo fez um voto e raspou a cabeça, porque tinha feito um voto no porto de Cencreia, para ir para Jerusalém, na sua terceira viagem. Ele raspou a cabeça. Então, é comum fazer um voto. A gente chama de promessa, é a mesma coisa. Voto ou promessa. Agora, é errado fazer promessa por qualquer besteira o tempo todo e o que é pior, não cumprir nada. Então, pode-se fazer promessa, mas por coisa séria, promessa séria e que se cumpra. Bom, vamos ver o que vai acontecer com Ananias e Safira, tá certo? Guarde isso no coração. Eles prometeram vender uma propriedade e colocar essa propriedade toda, o dinheiro, a serviço da igreja. Arrependeram-se por baixo dos panos, venderam a propriedade e trouxeram só uma parte para os apóstolos. Vamos ver vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer, tá certo? No próximo programa. Para você, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.